Oi, alunos do sétimo ano B, eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Resolvi gravar esse vídeo para ajudá-los aí na resolução das atividades e compreensão do conteúdo, tá? Referente ao roteiro da semana passada, o roteiro 4, tá bom? Onde nós falamos sobre a introdução à álgebra, variáveis e expressões algébricas, tá bom? Eu recebi algumas dúvidas de alguns alunos, é um assunto um pouco complicadinho no começo para entender e muito importante, tá? Vocês vão estar usando a álgebra aí a partir de agora, em várias situações, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Então é importante que vocês aprendam bem essa parte, tá? A gente sabe que a matemática é uma sequência de conteúdos, de conceitos, e uma coisa que fica para trás acaba atrapalhando na outra. Então, a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, o roteiro 4, ele começa, né, com a pergunta o que é álgebra, né? Então, ele fala que é o ramo da matemática que tem como objetivo resolver problemas nos quais as grandezas envolvidas não são imediatamente conhecidas. Para tanto, faz uso de expressões envolvendo variáveis, as quais representam os valores numéricos que se deseja conhecer. Então, a álgebra nada mais é do que você usar uma letra, né, um símbolo, para representar um valor desconhecido, e aí você vai desenvolver ali e aplicar algumas técnicas, alguns métodos para chegar no resultado, na resolução do problema que você está procurando, tá? Então, basicamente, a álgebra é isso. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo que está lá, é a atividade 1.1, que está lá na apostila do volume 1, na página 28. Então, ele fala, né, que a professora Adriana, né, ela propôs um desafio aos estudantes do sétimo ano, e ela percebeu que todos haviam acertado. E ela combinou com a turma, né, com a sala, que acrescentaria 1 ponto na nota da prova de cada estudante aí que acertasse essa questão, tá? E aí, para ela não esquecer desse combinado, ela anotou no celular dela, né, numa agenda, acho que ela tem lá no celular dela, nota final, sétimo ano, N+1, tá? Ela fez essa anotação. Aí o item A pede, explique o que você entendeu sobre a anotação da professora Adriana. Então, uma das maneiras de explicar é falar que o N se refere à nota da prova de cada aluno e 1 é o ponto ganho nos desafios. Então, ela representou, né, a nota de cada aluno pela letra N. E aí ela sabe que ela tem que pegar a nota do aluno e acrescentar 1 nessa nota. Então, por exemplo, o aluno tirou 5, acrescentar 1 vai para 6. O aluno que tirou 6, ela vai acrescentar 1 e vai para 7. O aluno zerou a prova, mas ela vai somar esse 1 e vai dar 1 de nota dele. Então, ela fez um registro, mas em vez de escrever tudo isso daqui, que ela tinha que acrescentar 1 na nota da prova, ela simplificou escrevendo N+1, tá bom? Já no item B, ele pede, ó, ao anotar N+1, ela misturou letras com números. Você acha que ela poderá somar a letra com o número? Como você acha que ela vai fazer? Então, a gente até respondeu, né, essa pergunta de como que ela vai fazer. Mas, respondendo a primeira pergunta, né, você acha que ela poderá somar a letra com o número? Então, a resposta é não, né? Porque ela vai substituir a letra N pela nota de cada aluno. E somente depois disso é que vai efetuar a soma. Por isso, dizemos que o N é uma variável. Então, eu não consigo somar uma letra com um número. Eu só somo número com número. Mas quando eu pego essa letra, troco por um número, eu consigo efetuar a soma, tá bom? Aí aqui eu coloquei algumas observações que são importantes, tá? Que decorrem aí desse probleminha, que esse exemplo ajuda a entender melhor. A expressão que a professora Adriana utilizou é denominada expressão algébrica.
pois utiliza letra, números e operações matemáticas. Então, toda vez que eu tiver uma expressão que tenha números, tenha letras e tenha operações matemáticas, igual que a professora Adriana utilizou aqui, ó, n mais 1, tem uma letra, tem um número e tem uma operação matemática. Eu estou falando de uma expressão algébrica, tá? O que a variável é? É um símbolo, é uma letra, né? Que geralmente a gente usa uma letra minúscula do nosso alfabeto, pode ser qualquer uma, tá? E ela vai estar representando um número, né? Então, a gente vai olhar lá nos exemplos 2, 3 e 4, eu vou ter exemplos e representações de uma variável, tá? E quando eu tenho uma variável, ela pode também ser chamada de incógnita, ou seja, aquilo que não se conhece. Então, eu posso chamar tanto de variável quanto de incógnita. A diferença é que a variável pode assumir qualquer valor, já a incógnita não. Ela vai ter um valor específico, um valor que eu consigo determinar. Tá? E esse valor geralmente ele é único, ou, né, no caso de alguns problemas ele pode assumir até mais de um valor, mas você consegue falar esse valor ou esse e não tem mais. Aí na variável você já consegue infinitos resultados para ele, tá bom? Equação. Isso aqui é importante também. É toda sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, para ser equação tem que ter uma igualdade. Aqui, ó, na anotação da professora Adriana, n mais 1, eu não tenho sinal de igual. Então, eu tenho uma expressão algébrica. A partir do momento que eu coloco o sinal de igual, eu vou ter uma igualdade, tá? E aí, essas letras, ele vai representar um valor específico que a gente vai estar chamando de incógnita também, tá? Então, lá nos exemplos 5 e 6, a gente vai estar falando de equação e falando um pouquinho mais sobre o que é essa incógnita, tá? Então, vamos aos 3 primeiros exemplos que vai trabalhar das variáveis, né? Então, exemplo 2. Tanto no exemplo 2, quanto 3, quanto 4, ele vai trabalhar com você escrever o que está na linguagem materna, na língua portuguesa, para a linguagem matemática, usando uma expressão algébrica, tá? Então, eu tenho, ó, o exemplo 2. Se Pedro tivesse mais 2 pontos na sua nota em história, é uma frase da língua portuguesa, né, que a gente pode falar no cotidiano. Ah, se Pedro tivesse mais 2 pontos na sua nota de história, e aí continua a frase, por isso os 3 pontinhos. E aí, como que eu represento isso na matemática? Então, aqui ó, eu chamei de P, eu escolhi essa letra P, poderia ter escolhido outra. Então, P é a nota de Pedro. E o que a gente vai fazer com essa nota de Pedro? Somar 2. Então, mais 2. Então, por isso ficou P mais 2, tá? É uma variável porque eu não sei a nota do Pedro. Ele pode tirar 2, ele pode ter tirado 4, ele pode ter tirado 5. Ah, se ele tirou 5, ah, faz 5 mais 2. Se ele tirou 7, eu vou fazer 7 mais 2. Se ele tirou 0, eu vou fazer 0 mais 2. Então, o P pode assumir vários valores. Por isso que ele é chamado de variável. No exemplo 3, eu tenho, ó, com o dobro da minha mesada mais R$20. Eu não sei o valor da mesada, né? Tá falando é minha, mas eu não sei ali qual é esse valor, né? Então, eu vou pensar numa letra para representar esse valor da mesada. Como ele tá falando o dobro que a gente já sabe, ah, o dobro eu vou multiplicar por 2. Mas quem que eu tô multiplicando por 2? A minha mesada, por isso que ficou 2M. E o M, ó, eu tô usando para representar a minha mesada. Então, o dobro da minha mesada, 2M. Aí, o que eu vou fazer com ela? Mais 20. Então, soma 20 nela ali. Ah, perceba que a minha mesada pode ser qualquer número. Posso ganhar R$50 de mesada. Ah, então, vou pegar o dobro mais 20. Ah, mas se for 100? Ah, então 100 vezes 2 mais 20. Ah, mas se for R$300? Ah, então 300 vezes 2 mais 20. Então, eu não tenho um valor único, né? Eu posso trocar o M ali por qualquer um. Ah, pode ser R$1 minha mesada. Então, 2 vezes 1 mais 20, tá bom? Por isso que é variável.
No exemplo 4, a mesma coisa. Então, vou escolher letras para representar o que está escrito aqui na língua materna. Né? A diferença de altura entre Paulo e Cássio. Também não falou qual é a altura deles. Pode ser qualquer, né? Pode ser 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. Não sei. O outro pode ser 2 metros, 1,80 m. Então, não consigo falar, ó, esse valor é o valor da altura de Paulo e de Cássio. Então, neste caso, eu tenho variáveis, tá? Aqui eu escolhi a letra P para a altura do Paulo e C de Cássio. Poderia ser outras letras também, tá? E aí, como ele falou a diferença, a operação matemática aqui da subtração. Então, vou usar o sinal de menos aqui. Por isso que o P menos C está representado, tá? Então, esses 3 primeiros exemplos, eu tenho exemplos de variáveis. Agora, o exemplo 5 e 6, a gente vai falar de incógnita. E vocês vão perceber o incógnita porque eu consigo falar quem é o número, qual é o resultado, mesmo não estando sendo pedido ali esse valor, tá? Então, eu tenho, ó, o dobro de um número é 30. Mesma história. Vou escolher uma letra para representar o número, porque eu ainda não sei qual é esse número. Então, o dobro de um número. Então, 2 vezes x. Percebam aqui, ó, que eu não uso o sinal de vezes como multiplicação. Eu estou usando o x para representar um número. E na parte da álgebra, a gente não usa o x, né? O sinal de vezes. A gente vai usar o ponto. Então, eu poderia ter escrito, né? 2.x igual a 30. Mas é a mesma coisa. Então, você pode usar o ponto ou não, tá? É facultativo esse símbolo. Então, poderia ter colocado. Eu coloquei lá 2x igual a 30. Mas eu poderia ter colocado também 2 vezes x, ó, o sinal, o pontinho, igual a 30. As duas maneiras estão corretas, tá? Percebam que nesse exemplo, eu não posso, o x não pode ser qualquer valor, né? Qual é o número cujo dobro é 30? Eu tenho um valor específico, que é o 15, porque 2 vezes 15 é igual a 30. Então, se eu viesse aqui e trocasse o x por 15, ia ficar 2 vezes 15 igual a 30. Então, eu tenho uma equação, porque eu tenho uma igualdade, e eu consigo falar quem é o x. Não tem outro número. Que eu pegar e multiplicar por 2 vai dar 30. Então, eu tenho uma incógnita, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, representa uma incógnita. No exemplo 4, eu poderia qualquer valor aqui, para P e para C, por isso que é variável, tá? Mesma coisa na questão 6, é parecida com a 5. Eu consigo ver que número cuja metade, ó, a metade de um número é 40. Eu consigo falar quem é o número cuja metade vai dar 40. Então, se eu consigo falar esse valor com exatidão, é um resultado único, eu estou falando de incógnita, tá? Então, o n vai representar esse meu número, como a metade eu vou dividir por 2, então, n dividido por 2 dá 40. Esse número eu já sei que é o 80, que a metade de 80 é 40, por isso, incógnita, tá? E aí, seguindo essa linha de pensamento aqui, escrever a frase da língua materna para uma expressão algébrica ou para uma equação, eu passei duas atividades. Atividade 1.2 da página 30 e da página 29, desculpa. Então, 1.2 da página 29 e a 4.2 da página 30. Da apostila de vocês do volume 1, tá? Então, ó, tá aqui, ó. A 1.2, tá? Não vou ler o problema todo, porque senão o vídeo fica muito longo e aí fica difícil para poder mandar para vocês, enviar esse arquivo, converter e tudo mais. Mas vamos focar aqui na letra A. Eu vou fazer a A como exemplo e vou deixar a letra B para vocês.
Depois vocês leiam com calma aí o enunciado da questão, tá? Tá na apostila. Então, ele quer, ó, que a gente elabore, né, uma expressão algébrica simples que represente a situação do horário oficial em relação ao fuso do horário do estado do Acre, tá? Então, se a gente for lá no texto, a gente vai conseguir perceber que ele está falando que no estado do Acre, ele apresenta, vou até destacar aqui para vocês, ó, esse pedacinho aqui que a gente vai usar para responder a questão A. Então, no estado do Acre, apresenta o fuso horário, tá? Tem um erro aqui de digitação, de menos de 2 horas em relação ao horário oficial de Brasília, tá? Então, a gente só tem que representar. Eu não sei que horário em Brasília, não sei qual é o horário do Acre, mas eu sei que tem uma diferença ali de 2 horas. Então, se eu pegar o horário de Brasília e comparar com o horário do Acre, tem uma diferença de 2 horas, porque ele fala que é o menos 2 horas, tá? Então, no estado do Acre, apresenta um fuso de menos 2 horas em relação ao horário oficial de Brasília. Então, se eu pegar o horário de Brasília e tirar 2 horas, vai dar o horário do Acre. Então, eu vou usar aqui a letra A para representar o Acre, tá? E eu vou usar a letra B para representar o horário de Brasília. Então, como que eu poderia representar isso, né? Então, eu vou vir aqui. Deixa eu ver se travou aqui. Vou escrever aqui mesmo, quadrinho, que daí já fica melhor. Então, o horário do Acre apresenta o fuso horário de menos 2 horas em relação ao horário de Brasília. Então, se eu pegar o horário de Brasília e tirar 2 horas, vai ser igual ao horário do Acre. Então, ó, vou seguir o texto ali, ó. O horário do Acre, representado pela letra A, é igual ao horário de Brasília menos 2, tá bom? Então, eu escrevi lá, ó, A tá maior. É igual a B menos 2. Então, eu tô fazendo uma representação, tá? Então, toda aquela frase que eu destaquei lá naquele texto tá representada aqui, né? Lógico que eu posso vir aqui e determinar. Então, A é o horário do Acre. B está representando o horário em Brasília. E aí eu tenho uma legenda aqui para quem estiver lendo poder entender. Então, se eu pegar o horário de Brasília, que é o B, tirar 2 horas, vai dar o horário do Acre. No item B, vocês vão fazer a mesma coisa, né? Só que agora vocês vão olhar lá no texto e vai comparar o horário oficial, que é o horário de Brasília, com o horário em Mato Grosso, tá? Isso na questão 1.2. A outra questão, relacionada aí com a escrita língua materna e linguagem matemática, é a 4.2 da página 30, tá? Então, ó, leia as expressões abaixo e escreva cada uma na linguagem matemática. Não estava pedindo para achar quem era o número, não estava perguntando qual era o número. Lógico, se você achou o número, não tem problema. O importante é também representar, tá? E outra, muitas vezes achar o número facilita na representação. Então, pode ser uma estratégia, tá? Então, eu vou pegar o item A aqui, ó. Tenho essa frase agora. Então, que número eu preciso somar aí ao 345 para obter o 729. Então, esse número, eu não sei. Então, vou usar uma letra para estar representando. Eu posso usar, por exemplo, a letra X,
ou a letra N, P, M, qualquer letra. O que eu tenho que fazer com esse número? Somar. Então, como eu vou ter que somar, eu vou usar o sinal de adição. Mas quem que eu vou somar? 345. E agora eu tenho aqui, ó, o que vai acontecer quando eu somar o 345? Eu vou obter o 729. Esse obter aqui é como se eu estivesse falando, ó, vai ser igual, você vai achar o resultado de 729. Então, eu tenho essa expressão algébrica. X igual a 345, perdão, x mais 345 é igual a 729, tá bom? Lembrando que aqui, esse x ele vai ser um valor único, que eu tenho um número que soma 345, que dá 729, então esse x está representando uma incógnita, tá? E essa expressão algébrica também pode ser chamada de equação, porque ela representa uma igualdade. Letra B e a letra C é a mesma coisa, fazer a representação, tá? Qualquer coisa, volta lá nos exemplos do roteiro, escolha uma letra para representar um número e representar aí o que está escrito na frase na linguagem matemática. Continuando no roteiro, agora o próximo pedacinho de texto ali, os exemplos, é sobre o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, eu coloquei o passo a passo, né? Primeiro passo, segundo passo. Como você tem que proceder para achar esse valor numérico, tá? O valor numérico é quando você pega uma expressão algébrica e substitui as letras por números reais que são dados. Então, eu vou dar um valor, você vai trocar aquela letra por aquele número, fazer as contas e chegar num resultado, num único resultado, num único número. Por isso, o valor numérico, tá? Então, o primeiro passo é substituir e o segundo passo é efetuar aí as operações que estão indicadas, de potenciação, divisão e multiplicação, por último, adição e subtração, tá? Salvo alguns casos aí que a gente precisa fazer a adição para depois dividir, como é um exemplo que tem mais para frente, tá? Aí eu coloquei um exemplo, atividade 3.1 da página 29. Então, esse problema ele vai falar que você tem uma pizzaria e ela cobra uma taxa para entrega a domicílio, ó. Uma taxa para entregar a domicílio. Então, fora o valor da pizza, você vai pagar essa taxa para você receber o produto na sua casa, tá? E como essa taxa é calculada? Tem um valor fixo de R$2 mais R$1,50 por quilômetro de deslocamento. Então, você ligou, pediu para entregar, você já está pagando R$2, que é fixo, todo mundo vai pagar esses R$2 que for entregar a pizza, mais R$1,50 para cada quilômetro rodado. Então, por exemplo, eu moro a 1 quilômetro de distância. Quanto que eu vou pagar? Vou pagar os R$2 mais R$1,50. Então, eu paguei R$3,50. Certo? Agora, se eu andar 2 quilômetros, eu vou ter que pagar R$2 mais R$1,50 por quilômetro rodado. Então, perceba que aqui ia ficar R$1,50 mais R$1,50. Ou, eu posso pegar R$1,50 vezes 2. Então, vou pagar R$1,50 vezes 2, que dá R$3, mais esses R$2 aqui, então, eu pagaria R$5 de taxa. Se eu moro a 3 quilômetros de distância, eu tenho que pagar os R$2, que é o valor fixo, mais o R$1,50 para cada quilômetro. Então, poderia ficar assim, ó, R$1,50 mais R$1,50 mais R$1,50. Mas toda hora que eu aumentar 1 quilômetro aqui, ó, eu aumentar R$1,50 duas vezes, que eu poderia ter feito aqui também, ó. Mais R$1,50. Então, ó, 2 quilômetros, paga os R$2, mais R$1,50 para cada quilômetro. Então, 2 quilômetros pagou duas vezes R$1,50. Já pensou, cada quilômetro que eu aumentar R$1,50 aqui,
Vai ficar enorme essa conta. Então, a gente simplifica fazendo isso, né? 1,50 vezes 2. Eu andei 3 km, para cada quilômetro eu vou pagar 1,50, então vai ficar 1,50 vezes 3. Se eu andasse 4 km, 1,50 vezes 4, mais os R$2 lá de fixo, e assim por diante, tá? Então, por isso que a gente pode chegar nessa expressão aqui, né? Fazer essa conta aqui, ó. Que eu tenho um valor fixo de R$2, mais 1,50 para cada quilômetro. Mas ele andou 4 quilômetros, então 1,50 vezes 4 mais 2. Multiplicação resolve primeiro. Então, 1,50 vezes 4 dá 6. E 6 mais 2 deu 8, tá? E ó, percebam que esse 4 é a quantidade de quilômetros, como ele é variável, né? Eu posso ter pessoas morando muito perto da pizzaria ou pessoas morando muito longe. Então, eu posso chamar essa quantidade de quilômetros aqui de x. Por isso que a gente pode escrever essa expressão, ó. 2x mais 1,50, 2 mais 1,50 vezes x. Eu posso fazer essa escrita aqui, ó, que é o processo que a gente estava fazendo lá, tá? Então, aqui, né, se a gente continuasse a 4 km, a 1,50 vezes 4 mais 2. Então, posso trocar esse 3 aqui, ó, por x e fazer uma representação, tá? Então, x quilômetros, como que eu vou calcular? Né? 2 mais 1,50 vezes x, tá bom? Aí, na sequência, eu dei um outro exemplo, né? Considera agora que eu tenho uma distância aí de 10 quilômetros. Então se eu andei 10 quilômetros, o meu x aqui da minha expressão agora vale 10. Então, 1,50 vezes 10, que deu 15, soma 2 para dar 17. Tá? Então, aqui, ó, perceba o meu valor numérico. Eu cheguei num único resultado, né? Aqui em cima também, ó. E percebam que esse resultado, ele varia de acordo com o valor do x, que é uma variável. Né? Troco o x por 4, o resultado foi 8. Quando eu troquei o x por 10, o resultado deu 17. E assim por diante. Eu já sei, mesmo sem fazer conta, que se eu aumento o valor do x, eu vou aumentar o valor pago, tá? Então, por isso a variável está variando os valores e os resultados, né? E você pode ir trocando isso infinitas vezes, tá bom? Aí, para terminar, atividade 3.2 e 3.3 da página 30 do caderno do aluno, do volume 1, tá? Então, a gente vai voltar aqui um pouquinho. Esses dois exercícios é calcular o valor numérico, tá bom? Então, ó, o 3.2 é uma continuação desse 3.1, tá? Ele quer agora que você faça esse cálculo, mas pensando o x valendo 8, o x valendo 11 e o x valendo 15. Então, você vai lá naquela fórmula, você vai vir aqui nessa fórmula, na letra A, tá? Por exemplo, o x é 8 tem a distância aí de 8 km. Então, vou vir aqui nessa expressão e trocar o x por 8, tá? Então, tenho 2 mais 1,50 vezes x. Então, vai ficar 2 mais 1,50 vezes 8. Porque agora o meu x, que é a quantidade de quilômetros, corresponde a 8. Então, eu fiz essa troca. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Então, vai ficar 2 mais 1,50 vezes 8. E aí, o resultado, eu somo 2, tá? Então, eu vou fazer ali 1,50 vezes 8. E depois somar 2. Eu vou deixar essa daqui para vocês terminarem. Eu já dei 2 exemplos ali em cima. E faz parte da nossa atividade aí para avaliar aí se vocês conseguirem entender ou não, se precisa de mais explicação, tá? Mas, ó, resolve aqui primeiro, para depois somar 2, tá bom?
bom? Por isso que eu deixei esse comecinho aí. Aí depois faz a mesma coisa, trocando o x por 11 e o x por 15. No exercício 3.3, é a mesma ideia de valor numérico, tá? Você vai usar o valor numérico para estimar o número do calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do seu pé, tá? Para isso, a gente vai usar essa fórmula. S é igual a 5P mais 28 dividido por 4. O S representa o número do calçado e o P representa o tamanho do pé em centímetros, tá? Aí, na letra A gente vai usar aqui, ó, que o pé do Eduardo mede 20 centímetros. Ah, mas o pé em centímetros, o tamanho, se a gente voltar ali, não, onde tá a fórmula, ele tá falando pra mim que o tamanho em centímetros, o comprimento do pé é o valor de P. Então, eu já sei, nessa questão, que o pé é igual a 20 centímetros. Então, o P vale 20 centímetros. Nós temos a fórmula. Então, vou pôr aqui a equação da fórmula, tá? S é igual, eu tenho uma fração. E aí, no caso, como eu tenho uma fração, eu tenho que resolver o numerador primeiro, que é 5P. Então, 5 vezes o valor do P mais 28. E depois, por último, eu vou dividir por 4. Então, por isso que aqui eu vou deixar a divisão por último. Eu vou fazer a multiplicação, fazer a adição e, por último, a divisão. Eu tenho que resolver o numerador da fração primeiro. Então, eu vou fazer uma troca aqui, ó. Esse valor de P, eu já sei que vale 20. Então, para adiantar aqui, ó, vai colar. Então, P troca por 20. E agora, dois números perto, eu tenho que pôr o pontinho de multiplicação, porque senão fica 520, e aí fica errado o meu exercício, tá? Então, quando é letra e número perto, não preciso pôr o ponto. Mas posso pôr também se eu quiser, tá? Mas número, aí eu tenho que colocar. Então, agora, o que eu vou fazer primeiro, né? Vou multiplicar o 5 por 20. Então, 5 vezes 20 vai dar 100. Aí, como 100 mais 28 está no numerador da fração, e são esses dois números que eu vou ter que dividir por 4 depois, então eu já vou somar primeiro. Então, vai ficar, ó. Então, vou fazer a soma aqui primeiro. 100 mais 28, 128. Aí, divide por 4. Ah, 128 dividido por 4 vai ser igual a 32. Então, uma pessoa que tenha o pé no tamanho de 20 centímetros, o número do sapato é aproximadamente 32, tá bom? Aqui depois vocês vão fazer a mesma coisa, tá? É o mesmo processo daquela conta. Só que na letra B vocês vão fazer isso, essa conta, no comprimento do seu pé. Vocês vão pegar uma régua, uma fita métrica, alguma coisa, medir o tamanho do pé, trocar o valor lá na fórmula do P e achar o número do sapato, tá? E na letra C é o mesmo processo, igualzinho. Só que agora vocês vão fazer 3 contas. Uma vai trocar o P por 23, a outra vai trocar o P por 28 e a outra conta vai trocar o P por 30. Então, são 3 contas diferentes, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa pode mandar mensagem ou no grupo da sala ou no particular que eu vou respondendo, tá bom? Fiquem bem e até mais.